Fala, Novaes, boa tarde. Desculpe o atraso, tive alguns problemas, você não vai acreditar, mas com o IPTU, por isso estou entrando atrasado no ar. Tem IPTU aí também? Não, no Brasil, Ah, mas eu estou aqui em Avon, no estado ah, de Connecticut, Estados Unidos, mas tenho que pagar IPTU no Brasil e, por causa disso, estou entrando um pouco atrasado. Mil perdões, mas nós hoje, Novaes, aqui nos Estados Unidos, José Inácio Werneck, em Petrópolis, no Brasil, ou melhor dizendo, Pedro, no Rio, Carlos Eduardo Novaes. Nós íamos conversar sobre o seu livro em que roubaram a estátua do Cristo Redentor. Como é que é? é verdade. Nós vamos conversar sobre os nossos livros, Os né? nossos livros, depois eu falo do meu. Como você fala do seu. Eu vou falar só desse aqui, porque eu tenho 48, 49 ou 50, já perdi a conta de livros publicados. Livros de crônicas, livros de ensaios, livros de romance. E o Redentores, a saga do Cristo desaparecido, é um romance. Está ele aqui, ó. A saga do Cristo desaparecido. E como é que é a história? A história é que um dia a população do Rio de Janeiro acorda depois de um enorme temporal que durou uns 3 dias e a estátua estava completamente encoberta. E aí a mãe do prefeito percebe, era uma beata religiosa, olha para o Cristo sempre para rezar e olha e não vê o Cristo lá no alto do Corcovado. Aí Certo. liga para o prefeito, de madrugada, 5 horas da manhã, o prefeito, porra, mas a senhora me acorda para dizer que o Cristo sumiu. E daqui a Eu pouco comigo mesmo. liga o chefe do gabinete dele. Ah, E aí ele vai dizer: vai me dizer que o pão de açúcar também sumiu, senão o ah. senhor Cristo sumiu. E Bom, aí? essa toda a história, que o E, Cristo desapareceu. O livro tem 350 páginas, aí, Inácio. puxa vida. E é uma perseguição. Aí tem um detetive, Jaime Trent, que é um pastiche do James Bond. Um é Bond, o outro é Trem. E ele sai atrás do Cristo. E o Cristo tem uma parte do Cristo que está em Angra dos Reis. E a história se desenvolve, e é curioso, porque tem vários personagens na história, e há uma história paralela em que o prefeito é candidato à reeleição. Certo. Agora, ele sabe que se não encontrar o Cristo, ele jamais vai ser reeleito, né? E o adversário dele é namorado da irmã do detetive. Então, cria-se um clima aí entre eles ali. E, independente disso, sai a procura do Cristo e vai bater lá aí na tua terra, nos Estados Unidos, no Novo México. Tem um milionário americano, final da história, eu não vou contar o final exatamente, mas uma parte da história, ele pegou o Cristo Redentor, levou para os Estados Unidos para doar e colocar no lugar de onde sumiram as duas torres gêmeas. Gêmeos, em Nova York. Mas aí a história tem um desdobramento ainda que não, que não. Agora, é um roteiro pronto para ser filmado. Não, excelente. Agora, me diga o seguinte, como é que ele conseguiu roubar o Cristo? Como é que foi a façanha de levantar a estátua e Foi levar a uma, estátua? foi um consórcio de máfias. Certo. A máfia chinesa, toda madrugada, toda noite, cerrava com uma maquita elétrica a base do Cristo. Ah, certo. E um helicóptero russo, daqueles que carrega até a montanha, Certo. suspendeu o Cristo e jogou o Cristo dentro da Baía de Angra, dentro de Certo. Angra dos Reis, ali na Baía da Ilha Grande. Ilha Certo. Grande. Isso os russos. Aí eles cortaram o Cristo, espartejaram debaixo d'água e tiraram aos pedaços para montar em outro lugar. E por aí vai. O detetive se apaixona, ele é casado com uma mulher que é uma fixada em ufologia e acha que foi o pessoal da constelação de Órion que roubou o Cristo. Essa é a mulher do James Trent, que, por sua vez, se apaixona pela vizinha de baixo, que é uma jornalista que está cobrindo o sumiço do Cristo. E eles vão E, juntos para Paris, porque vão atrás da fundação do cara que desenhou o Cristo e que fez as mãos e a cabeça do Cristo e e me mandou diga, aqui para o Brasil. e me diga o seguinte,
E eles esperaram um dia em que, por acaso, houve uma tempestade que durou 3 dias, ou eles, com a tecnologia hoje existente, conseguiram fazer com que, durante 3 dias, chovesse e as nuvens encobrissem a estátua do Cristo do Rio de Janeiro? Como é que foi, como é que se desenrolou o fato em si de levantarem a estátua, tirarem a estátua de lá e levarem a estátua embora? Pois é, quem levou foi esse Mas você helicóptero disse que aí. choveu 3 vezes, Não, 3 dias não, seguidos. a chuva encobriu por algum tempo, por uns 3 ou 4 dias, eu não me Pois lembro é, mais. como é que conseguiram fazer com que durante 3 ou 4 dias as nuvens totalmente encobrissem a estátua do Cristo? Bom, isso aí é parte da ficção da história. Eu não sei como é que os russos chegaram lá, mas de Certo, certa forma eles chegaram. Os certo. chineses já tinham cerrado a base do Cristo, o Cristo estava solto os russos foram lá com esse helicóptero gigantesco e amarraram o Cristo numa corrente e saíram. E teve inclusive um ambulante de rua, o Gaveta, chamado Gaveta porque ele tinha uma proeminência no maxilar inferior, então o Certo. apelido que viu o Cristo sendo Gaveta. levado, Ah, viu e foi falar com o prefeito. E o prefeito certo. botou ele de lá do gabinete para fora, porque ele chegou lá e tinha ouvido o Cristo voando. Ele Ah, viu o Cristo no meio da rua subindo, mas não viu o certo. helicóptero. Então E o prefeito não acreditou. E o achou que o prefeito não Cristo saiu. acreditou. Não, claro que não. O prefeito não acreditou, pô. É, E tirou, mandou dar uma grana pro cara e é, liberou ele. Mas desaparece. É. Vem cá, e quem é a editora e do livro? aí é o que aconteceu, só um detalhe, porque tem um dos momentos que eu acho que é de maior humor, é que quando a estátua desaparece, Ah, surgem várias empresas multinacionais querendo ocupar o lugar do Cristo. O presidente da Coca-Cola vem lá daí dos Estados Unidos, de Atlanta, para negociar a colocação de uma garrafa de 30 metros de altura, mais ou menos o tamanho do Cristo, para ficar em cima do Corcovado, e vai certo. conversar com o prefeito. E É. aí vem ele com a entourage dele lá para conversar com o prefeito para ver se bota. E todo mundo querendo ocupar aquele espaço que era o espaço do Cristo. Principalmente, quer dizer, a minha história ela se apoia em cima da vinda do cara da Coca-Cola querendo botar uma garrafa de 30 metros ali em cima. E eles tiveram, então, um debate no gabinete do prefeito, tentando convencer o prefeito disso, de Claro, e o colocar a prefeito, garrafa. É. e o prefeito ficou meio vacilante, porque eles estavam oferecendo uma grana para o prefeito. Não, isso que você estava falando é muito interessante, porque me lembra o seguinte: eu estava assistindo há pouco um documentário aqui na televisão americana, de um programa chamado Frontline. Não sei se é conhecido no Brasil. É conhecido no Brasil. É, é, E eles fizeram um documentário sobre a tentativa de golpe do Donald Trump no dia 6 de janeiro de 2020, 2021, em que há diálogos tão absurdos que se desenrolam na Casa Branca, no gabinete do Donald Trump com os seus assessores, e alguns ficaram até tão horrorizados com as ideias que surgiam lá que realmente alguns debandaram, foram embora e deixaram só os mais malucos alimentando ali aquela paranoia, aquela loucura da cabeça do Trump. Isso me lembra um pouco, quer dizer, fazendo uma comparação, imagina a cena no gabinete do prefeito, uma é, loucura tão grande que deve ser como a loucura que se desenrolou na Casa Branca, quando Casa Branca, estava querendo dar um golpe. Agora, claro. é o seguinte, qual é a editora do livro? A Record, A Record? a Ah, Record, foi certo. a Record que edita. Isso me lembra, eu Novaes, o seguinte, uma ocasião, eu escrevi um livro sobre os imigrantes nos Estados Unidos, imigrantes brasileiros. Aliás, é um tema muito atual, né? Porque Muito. vendo aqui uma grande crise na fronteira com o México, onde está o Rio Grande, por causa da entrada dos É, candidatos a imigrantes nos Estados Unidos. E eu ia lançar com a Record. Mas aí um nosso amigo, que não vem ao caso aqui, que já faleceu, me falou assim: não, não, não faça com a Record, não, faça com uma outra editora, uma edição do autor. E eu me arrependi. Eu deveria ter feito realmente com
com a Record. Agora, me diga o seguinte: o livro chamava-se, na ocasião, chama-se ainda, né? Mas nem sei ainda se existe, Com Esperança no Coração: Os Imigrantes Brasileiros nos Estados Unidos. E é muito atual esse muito livro. atual, muito atual. E, inclusive, esse nome, Com Esperança no Coração, é por causa do seguinte: é por causa do time inglês pelo qual você torce, o Liverpool. Você sabe que o Ah, Liverpool tem uma canção, sempre que é, você assiste o jogo do Liverpool, a torcida. You Never Walk Essa canção Alone. era de um show musical da Broadway, do É. Rodgers e Hammerstein, não é? With Hope in My Heart, com esperança no coração. E é o que acontece com os imigrantes brasileiros, argentinos, venezuelanos, da onde quer que seja. Eles chegam com esperança no coração, né, de se radicarem nos Estados Unidos. Mas vem cá, essa música é a mesma do You Never Walk Alone, que eles Não, não, cantam esse é no outro estádio, musical. Esse é mas outro esse que eu musical. conheço. É É. essa música que eu Não, conheço. não, 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 perdão. É a mesma música. É o Ah, With Hope in My Heart, é o Never. You'll never walk Alone. alone, you'll Isso. É isso que eles never cantam no walk estádio. É. alone. Que a torcida do seu time, o Liverpool, canta. É Isso. exatamente Mas essa é música. essa música, então. O título da música é esse que você está With dizendo? Hope in My Heart. É o título Aham. da música. Mas Esperança no meu é coração. conhecida como You'll Never Walk Alone, porque é o coro que a torcida entoa. E a torcida É. canta, aliás, a música inteira, né? Canta toda Canta, a canta. música de cabo a rabo no estádio do Liverpool, sempre que o Liverpool vai jogar lá. Mas e quais são os passos, então, para transformar o seu livro em filme? Olha, eu já até recebi uma proposta e a coisa É, teve um certo andamento, mas encalhou na hora de acertar os valores. ah, Sei que os valores estavam muito baixos e aí não quis. ah, Agora, eu estou tentando, fazendo contato com meus amigos, inclusive do Facebook, para ver se eu encontro uma produtora que se interesse pelo livro, porque o livro não só dá um longa-metragem, como dá um seriado com vários capítulos, porque certo. A série de TV. ele tem uns três núcleos de ação. Quer dizer, Ah, é o roubo do Cristo, é a paixão é a paixão do detetive pela vizinha, é a mulher que é ufologista, enfim, tem várias vertentes, como se fosse uma novela de televisão que eu já fiz, inclusive no passado, uma novela para a Globo. Agora eu estou tentando esses contatos para ver se eu encontro uma produtora que esteja interessada em levar o livro e fazer do livro um grande filme ou uma grande série. mostra aí o livro de novo. Essa é a capa. Eu não gosto dessa capa. Essa É, capa, ela tá toda com tem cores. uns quadrinhos aí que seriam os quadros de A, pedra sabão do Cristo. a, Aí, a saga do Redentor, Cristo desaparecido. a saga do Cristo desaparecido. É, Então, você faça o seguinte, me mantenha a par aí dessa negociação, porque isso também me interessa, né? Porque você sabe, a gente pode falar do meu livro agora, não? claro, vamos falar do seu livro agora. Agora, O meu livro, que eu vou te mostrar, você mostrou o seu, eu vou mostrar o meu, né? Está aqui. Caminho do. caminho lá. É. Eu acabei de fazer a tradução desse livro para o inglês. E a dona, minha mulher, que é inglesa, ela está revendo a minha tradução. Quer dizer, eu não posso me gabar de ser o William Shakespeare. Shakespeare, né? É. Não pode Entendeu? se acabar de ser um Shakespeare. Eu Pode brinco ser um um Shakespeare pouco, tropical. eu brinco um pouco, tal, conheço a língua inglesa bastante, brinco nela, mas tenho que contar com uma pessoa que realmente tem o inglês como língua nativa, que é a dona, minha mulher, e ela está revendo a tradução que eu fiz. Então, a ideia é que agora nós vamos lançar esse livro também aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, vai demorar ainda um pouco. Eu, em março, aliás, mês que vem, estarei aí no Brasil. Espero até lá, até março, eu já ter conseguido acertar tudo. E também tem a ideia de transformar o livro em um filme, assim como o meu seria em capítulos também, seria uma série de TV, Ah, porque você sabe, o livro basicamente trata de uma época do Rio que você conheceu bem, que foi a década de 70. O Brasil vivia sob censura, ditadura militar, e as ligações
que aconteciam naquela ocasião entre o mundo, digamos, paralelo, né, ilegal do futebol, com algumas organizações políticas e também com a entrada de drogas no Brasil. Quer dizer, e você sabe que, a propósito disso, Lavado, uma coisa muito interessante que eu descobri outro dia, até hoje se fala muito que a Copa de 1978, porque foi o que aconteceu, é um dos temas do livro, foi a década de 70 e a participação do Brasil na Copa do Mundo de 1978. E até hoje se fala muito bem se fala muito que a Copa de 1978 foi fraudada, que a Ah, Argentina subornou o Peru, aquele jogo com o o Brasil Peru. ficou de fora, não teve o direito de ir à final. O Cláudio Coutinho veio com aquela tese de que o Brasil era campeão moral. E havia, na ocasião, uma ligação muito grande entre os governos sul-americanos, todos eles dominados por ditadura, né? Na época, é O verdade. Uruguai, a Argentina, o Paraguai, o Chile, todos eles. E havia sido lançada a Operação Condor. Você Mudou. lembra disso? A É. Operação Condor que reunia uma inspiração que veio dos Estados Unidos e reunia todas essas ditaduras sul-americanas para evitar o que eles consideravam o perigo Para comum. evitar a volta da democracia. A volta da democracia, que eles consideravam ser um perigo comunista. Mas e uma coisa interessante que eu descobri, Novaes, é que se falava muito que isso tudo tinha sido arquitetado pelo Henry Kissinger, que tinha sido o secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que dos Estados Unidos correspondia ao cargo de Relações Exteriores até o início daquele ano, até fevereiro de 1900, janeiro, fevereiro de 1978, ele era o ministro que correspondia ao ministro das Relações Exteriores nos Estados Unidos do governo Nixon. Mas aí tinha entrado o Jimmy Carter, ele tinha saído. O Henry Kissinger tinha saído, mas continuava na área, né? Porque ele nunca deixou de ser uma influência muito grande. E eu descobri, Novaes, na imprensa inglesa, que realmente o Henry Kissinger chegou a ir à Copa do Mundo de 1978 na Argentina, e mais, ele esteve no vestiário do Peru no dia do jogo em que o Peru ia jogar com a Argentina, e a Argentina sabia, graças ao fato de que tinham forçado o Brasil a jogar de tarde e a Argentina jogava à noite, o Brasil tinha derrotado a Polônia por 3-1, e por causa do saldo de gols daquele grupo, a Argentina tinha que ganhar por uma diferença de 4 gols, o que não era fácil ganhar do Peru. E o Henry Kissinger foi levado pelo chamado El Hueso, que era o ditador argentino, na ocasião era o apelido dele, o Videla, Jorge Rafael Videla, Lembro dele com o seu bigodinho. o seu É, bigodinho e tal. Ele lembro. foi levado ao vestiário do Peru antes do jogo com a Argentina, pelo Jorge Rafael Videla. E o Jorge Rafael Videla é, fez um discurso para os jogadores do Peru, dizendo que ali estava o Henry Kissinger, dos Estados Unidos, muito preocupado com a situação, porque havia um clima muito nervoso na partida, porque a multidão exigia a vitória da Argentina e a classificação da Argentina para a Copa do Mundo. E isso foi considerado digamos, Mas há provas, porque, pô, tem, essas situações todas, até hoje tem gente que discute aí a morte do Kennedy, até é, hoje. Então, levantar é, como é que se chama, essas teorias de conspiração é muito fácil. Eu não sei, tem não, provas? mas no Fotografaram caso, o Kissinger é, no vestiário do Peru, não? não, não, no caso, realmente o Kissinger esteve, eu descobri isso graças à imprensa inglesa, ele esteve no vestiário do período assim, isso foi considerado uma intimidação, uma clara intimidação ao Ah, jogador do ah, Peru, que você ah. sabe, acabaram perdendo o jogo por 6-0. Então, isso é uma das muitas coisas que são abordadas no livro. E o livro reúne pessoas ou personagens fictícios com personagens da vida real.
Pois é, isso é que eu queria. Deixa eu cortar esse baralho aí um minutinho. É isso que eu É, queria louvar e valorizar no livro. Quer dizer, eu acho que o mural da época está muito bem pintado por você. Você foi um certo. Diego Rivera aí ao pintar o mural dos É, anos 70 com a ditadura. E é, eu acho que esse tempero a mais que você colocou, e que não é comum, foi misturar figuras fictícias com figuras reais, nomes reais de personagens que viveram essa época com ficções que vão avançando com o livro. Eu acho é. muito interessante. Eu acho Eu que botei, eu é um botei livro. lá, eu botei lá algumas figuras que realmente existiam, como o João Saldanha, né? Que era o técnico, tinha sido o técnico da seleção brasileira em 1970, mas na ocasião já tinha deixado o posto, era comentarista esportivo, e falo de alguns famosos casos de escândalo no futebol brasileiro, um deles envolvendo o João Saldanha, que foi aquela partida, você, como torcedor do Botafogo, deve se lembrar muito bem, Botafogo e Bangu, em que, segundo o João Saldanha, o goleiro Manga teria sido subornado pelo presidente do Pelo Bangu, Castor Castor, de Andrade. pelo Castor de Andrade. Não sei se você estava. Você deve ter assistido essa partida, suponho. Sim, mas não lembro, porra. Não A minha lembro. memória a minha memória é seletiva. As coisas ruins eu espano. Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Você está Diga. falando de 1978, É. da Copa de 78. Eu estava escrevendo e interrompi para a gente fazer esse bate-papo, um texto sobre o meu encontro com a Benazir Bhutto em 1978 em Londres. Como é que foi? Pois é, tivemos um encontro a partir de uma situação surpreendente, porque ela saiu do táxi assim, na hora de pegar o troco, deixou cair um pênis e veio bater na minha perna, no meu pé. E eu aí fui devolver para ela e deixei cair. Aí deixei cair de novo. Eu digo, ela está pensando que eu sou um débil mental. Mas eu É, fiquei tão encantado com a Benazir, pô, com aquelas roupas brancas tão etéreas, tão bíblicas, com é. aquele lenço na cabeça. E aí íamos ter um caso de amor. Nós fomos tomar um café, terminamos o café com as mãos entrelaçadas. Eu sugeri a ela que nós fôssemos para o hotel. Ela disse: Eu não posso. Infelizmente, eu não posso, porque está na hora, eu tenho que louvar a Alá. Mas vem cá, isso aí Aí, isso é história ou ficção? são, claro, pô. Mas isso está em que Aí lugar? marcamos Mas para mais tarde. isso está no livro sobre o Cristo desaparecido? Não. Esse eu peguei esse gancho de 1978 que eu estou escrevendo agora. Sim, Estou tudo escrevendo bem. essa crônica agora. Aí ela Bom. não pôde ir porque ela tinha que louvar ao Alá. É, Então marcamos para mais tarde. Mas, pô, até tirar aquela roupa toda, com aquelas túnicas todas, é, demorou um tempo enorme, porque é, não conhecia esses vestes sunitas. E na certo. hora, então, que a gente estava pronto, ela disse: agora eu tenho que louvar o Alá. E E aí aí acabou o romance. isso aconteceu durante 5 vezes num dia, que os muçulmanos louvam Alá É durante verdade. 5 vezes num dia. E aí Verdade. não houve nada entre nós. Eu estou Verdade. terminando o texto ainda. E me diga uma coisa, onde é que a gente pode comprar o seu livro sobre o Cristo desaparecido? Na Record, Na na Record, diretamente da Record, mas não está nas livrarias da Record? Como é que é? Porque eu estou morando Não, aqui no Brasil entra no site da Record e pede o livro, pô. E aí você vai pela oferecer. Amazon. Não sei se está na Amazon. Eu não sei se dá para Você ir tem que para a entrar no Amazon. site da Record. Certo. Entra no site da Record, deve estar lá autores, você bota o meu nome, deve ter esse livro, porque o único livro que eu editei para a Record foi esse. Foi Os esse. outros Bom, livros então não todos tem. foram editados pela Ática e por editoras portuguesas. Eu só É, tenho esse livro na Ática, é. na Record. E Então, você sabe que essa história de editoras no Brasil também é muito curiosa. Você sabe que eu tenho um outro livro, tive, né? Nem sei qual o destino dele, Sabor de Mar, em que eu, no meio do livro, a personagem mudou de nome. Você deve se lembrar dessa história. Ela se chamava Maria Eduarda, mas no meio do livro apareceu com o nome de Ana Maria. E foi um cochilo da editora, no caso aí a Revan, porque aconteceu o seguinte: não sei se você conheceu essa pessoa, uma colega nossa no tempo da Block. Você trabalhou na Block, na mesma época em que eu por trabalhei. pouco tempo, mas eu fiquei pouco tempo lá. Tinha uma moça lá chamada Maria Eduarda. Sei quem E, é. você conheceu. E no meio do livro, eu estou escrevendo O Sabor de Mar,
O Luiz Roberto Porto, seu amigo, Robertal, Robertão, me avisou que ela tinha morrido. E aí, como homenagem a ela, eu resolvi trocar Ana Maria por Maria Eduarda e confiei nos computadores, né? Você tem um sistema lá em que você pega o nome e aí você tira, e confiei também numa revisão da editora, bobearam, e em um determinado momento do livro, a Maria Eduarda continuou como Ana Maria, mas agora, nesse último livro, Caminho do Mar, não, aí eu fiz questão de que realmente fosse a Maria Eduarda, e ela ficou sendo Maria Eduarda do princípio, da primeira até a última página. mas E, você sabe que. diga, Não, você sabe que isso não é incomum. O João Ubaldo Ribeiro, que foi inclusive meu colega de faculdade na Bahia, ele era duas é, turmas na minha frente, mas nós ficamos muito próximos, muito amigos. E depois, aqui no Rio de Janeiro, tivemos uma certa convivência. E ele me contou que o livro dele, Viva o Povo Brasileiro, que é um livro de quase 600 páginas, tem um personagem que morre, que ele mata no livro, e que depois, lá na frente, ele reaparece com o personagem é e seu. nunca ninguém. E ele disse: nunca ninguém se deu conta disso. Eu não sei se as pessoas leram o livro todo de 600 páginas. É, O fato é que ele tava indignado porque ninguém, apesar do sucesso do livro, ninguém tinha notado que o personagem que ele tinha matado, sei lá, na página 40, voltou na página 230. E a vida seguiu assim. Então, a vida continua. isso continua, isso acontece. Quer dizer, o teu caso aí da troca de nomes não é uma coisa, não é uma coisa inédita Eu nessa fico, área eu que me são sinto literárias. reconfortado, né? Porque se um autor tão ilustre como João Ubaldo Ribeiro foi capaz disso, no meu caso, aí eu já fico desculpado, né? Aceita-se, portanto, da parte de um autor muito menos famoso, um erro como esse. Bom, mas o meu livro, em suma, o seu você tem que entrar na Record. O meu, as pessoas têm que entrar, botar o nome Caminho do Mar, e comprar na Amazon, porque também, teoricamente, está nas livrarias da Travessa. Eu digo teoricamente porque, como eu moro aqui nos Estados Unidos, eu não tenho, na realidade, meios de comprovar se você se entrar numa livraria da Travessa, vai achar o livro. Mas quem se interessar em entrar no site da Amazon, botar o meu nome lá em Google, botar o meu nome, o nome do livro Caminho do Mar, pode comprar na Amazon. E vamos ver o que vai acontecer com a tradução em inglês. Eu vou te manter a par. E quem sabe se amanhã você não terá o seu livro transformado em filme ou série de televisão, e eu também. Maravilha, isso será ótimo, uma maravilha. Eu tenho só que acrescentar é que esse livro não é um lançamento recente. Esse Não é livro eu recente. lancei. Não, não, não. Eu Bom, lancei esse desculpe, porque como eu moro fora do Brasil, eu não sabia. mas eu lancei esse livro pela Record, eu acho que foi em 2014, ou 15, ou 16, por Certo, aí. certo. Mas ele ficou na gaveta, não foi um grande sucesso, não chegou a ser best-seller, nunca esteve na lista dos 10 mais. Mas depois que eu tive esse encontro com uma produtora que pensou em transformar em filme, e não E a coisa qual é a produtora? Qual é a produtora? sabe que eu nem lembro o nome dela. Eu tenho até a pasta ainda aqui dela comigo, aqui no escritório, aqui Ah, na Serra, mas não lembro, eu não lembro do nome dela. Mas eu posso te dizer no nosso próximo programa. certo, E, certo. e- e- então, eu aí abandonei o livro, botei o livro na gaveta, deixei de lado e fui tratar da vida, escrever outros livros, outras crônicas, outras coisas. Agora eu estou escrevendo uma peça. E depois eu vou te contar sobre a peça, já que nós estamos fazendo um programa cultural. Mas não é agora. Você teria uma peça em Portugal. Eu estou com a peça em Portugal. É um negócio inacreditável, porque a peça está começando ao seu terceiro ano em Portugal. É, Portugal é um país que tem 10 milhões de habitantes e eu não sei como é que os caras estão lá desenvolvendo. Eles vão cada cidade que eu nunca ouvi falar, pô, porque é um é, negócio curioso. Outro dia um português estava me dizendo isso. Em 1970, o Brasil foi campeão e teve aquela música 90 milhões em ação. é. Portugal tinha 10 milhões de habitantes em É. 1970. Aliás, eu Agora, acho que a música era 70 milhões em ação, não? não, 90 milhões. 90 milhões. Então, tudo bem. Não, o que eu quero te dizer
é que Ah, eram 90 milhões no Brasil e 10 milhões em Portugal. é, Hoje, são 220 milhões no Brasil e 11 milhões em Portugal. é. Quer dizer, de 1970 até hoje, Portugal cresceu 1 milhão. Mas acontece o seguinte: Portugal tem uma tradição cultural mais ampla do que a do Brasil, né? Uma das coisas que me dizem é que o público brasileiro lê pouco. É um estigma, digamos, cultural. E, aliás, eu tenho uma história interessante. Uma pessoa de uma agência literária me disse o seguinte, que se você realmente quiser ser um autor que alcance grande repercussão no Brasil, é preciso que você seja jovem, negro e gay. Aí eu falei, é uma moça me falou isso, de uma agência literária. Aí eu falei, bom, eu me considero desqualificado, porque eu não estou Eu sou enquadrado jovem. nos dois primeiros requisitos, e quanto ao terceiro, eu não quero tentar. Então, estou condenado ao É, esquecimento. é. Não, mas não é isso. Não é assim. Não é tanto. Ela deve estar apoiada em cima do sucesso desse livro aí, desse baiano aí, que eu não me lembro o nome dele. Mas eu também não sei nem se o rapaz é gay. Não, não sei. Eu sei que ele não é branco, mas olha, como é o nome do livro, porra? A idade é uma merda, né? Porque você vai esquecendo tudo, porra. É. Esquecendo os nomes todos. Bom, mas tudo bem. Daqui a pouco você lembra. Quando eu lembrar, o programa já terminou aqui. É, Aí é. O fica programa para. está para terminar, mas a gente conversa sobre isso novamente na próxima semana. E apenas para dar uma passada rápida, como é que estão os últimos acontecimentos políticos no Brasil, e aí eu digo como é que estão aqui. Como é que estão as coisas aí no Brasil? Não, aqui no Brasil, quer dizer, agora ontem o Lewandowski foi empossado como ministro da Justiça, o que eu Certo. acho que é uma furada, porque o Lewandowski é um cara acomodado, é um cara que não tem a disposição e a energia do Dino, que foi lá, que saiu do Ministério da Justiça e foi lá para o Supremo Tribunal. Mas o que está ocupando muitas páginas é a questão aí da ABIN, né? Da Agência Brasileira. Continua, né? Continua, né? Continua, eles estão expandindo aí e encontrando novos nomes que foram espionados pela BIM paralela e estão crucificando aí, com toda razão, o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que acha que ele é que foi o cara que criou toda essa a BIM paralela. E tem o Bolsonaro está comprometido com a história, porque numa reunião que houve aqui, e que você deve ter ouvido falar, do cara que disse que para passar a boiada, uma reunião ministerial ainda na época do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que não acreditava na ABIN e que ele tinha a agência dele paralela, a agência dele pessoal. Ele criou uma agência pessoal. Isso aí é coisa do Carlos, porque o Carlos é que sempre, o filho dele, que é sempre quem movimentou aí as redes a favor do Bolsonaro. Então, isso está se ampliando e vamos ver onde é que isso vai bater. Como isso aqui é uma ação entre amigos, mais do que um país, é É. capaz de não dar em nada. Bom, e cada vez mais eu acho que o Brasil se parece com os Estados Unidos, né? Falando em ação entre amigos, também aqui as coisas estão indo pelo mesmo rumo. E na semana que vem deveremos ter uma decisão judicial de um tribunal sobre se o então presidente da ocasião, Donald Trump, tinha imunidade para tentar dar um golpe, né? Pregar a necessidade de um golpe como ele pregou. E qualquer que seja a decisão desse tribunal, ela será fatalmente encaminhada à Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, nas próximas semanas, nós vamos ter uma ideia mais correta do que se Eu acho, passa aqui. Para eu ter, acho que a né? Suprema Corte americana é muito conservadora. Algum momento, ela tem 6 juízes conservadores contra E 3 tem. liberais. Mas o absurdo de dizer que o presidente tem imunidade ilimitada é tão grande que eu acredito que, se o caso bater na Suprema Corte, mesmo com o Clarence Thomas, que é um reacionário tremendo,
mesmo com ele lá, eu acho que a Suprema Corte vai ter que reconhecer que o presidente dos Estados Unidos não é um imperador, não pode ter uma imunidade absoluta, ele tem que respeitar as leis e a Constituição. Bom, então, Novaes, é isso. Apenas uma última coisa que eu vou citar, eu esqueci de dizer que a editora do meu livro é uma editora chamada Livros de Futebol, e é justamente especializada justamente porque o ponto central desse livro, Caminho do Mar, é a Copa do Mundo de 1978, mas fala também de política, de corrupção, de drogas e É. coisas assim. Novaes, então ficamos aqui e sucesso para transformar Para os nós. para nós. Sucesso para nós. Tá Então, bom. até a próxima semana. Até a semana. Valeu, Zé. Um Um abraço. abraço. Tá, Um tchau. abraço grande. Tchau, tchau.